Olá, pessoas. Boa tarde. Eu de novo aqui para ver vocês. Eu não estou podendo participar hoje, então, pelo menos agora à tarde. Então, eu me juntei mais Eres para fazer esse videozinho aqui para vocês, para a gente apresentar um pouquinho de São Lázaro e também de alguns museus de Salvador. Então, hoje pela manhã, vocês viram nosso prato feito da museologia, nossas 7 matérias bases, seus porquês, seus motivos, seus assuntos principais. Também fizemos uma breve caminhada pelo nosso manual de sobrevivência ao prato feito. Em breve nós veremos também que tem um manual de sobrevivência para a própria UFBA, porque ser universitária não é fácil. E também podemos ver algumas nuances dos sistemas de apoio que a UFBA oferece a nós discentes. Mas vamos começar a nossa viagem. Por favor, peguem os seus Salvador Cards, porque quem tem carro, né? Mas quem não tem, a gente tem que pegar o busão mesmo. Pelo menos a gente tem meia passagem. Vamos lá. Agora à tarde, nós vamos conhecer um pouco desse espaço que é São Lázaro. Nós vamos também pegar o bus UFBA quando ele chegar, porque ele demora. E nós também vamos ver os 3 grandes museus da UFBA: o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA, o MAFRO e também o MAS, que é o Museu de Arte Sacra. O objetivo aqui, galera, é fazer com que vocês se ambientem a esse espaço físico da UFBA. Nós estamos em um semestre virtual, remoto, e muitas vezes falta essa fisicalidade. Então, como é que a gente pode propor a vocês essa aproximação com esse espaço físico da UFBA, com os bairros em que a UFBA está, com os museus que a UFBA tem relação, não é mesmo? Então, a partir disso, a gente pensou, todo mundo, vamos veteranos, chama esses veteranos que já estão há um bom tempo, vamos sentar, vamos conversar, vamos fazer uns slides, vamos mostrar algumas imagens, vamos contar algumas histórias e vamos fazer esse povo sentir um pouquinho do que é a UFBA. Então, preparados? Vamos lá. Então, na nossa querida Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, nós temos o curso de graduação em Museologia e também o curso de pós-graduação em Museologia. A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ela possui cursos de humanidades e de ciências sociais. Também ciências sociais aplicadas. Vocês vão ver que tem uma diferença aí. Para quem, agora vocês estão, né, na museologia, para quem gostaria de, digamos assim, se aprofundar um pouquinho mais, vocês podem entrar posteriormente na nossa pós-graduação de museologia, nosso mestrado. A UFBA adora. Então, assim, se sintam bem-vindos a ir concorrer às vagas para o nosso mestrado depois da graduação, quem sabe. E só lembrando que a nossa graduação ela é bacharelado, tá bom? Vamos lá. Galera, São Lázaro é o bairro, né, que fica na Federação, e a nossa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ela fica no Largo de São Lázaro. Aí nós podemos ver 3 imagens, uma que é a de baixo, que é um pátio do nosso campus, né? Nosso campus ele é muito lindo. Ele tem muitas dessas estradinhas de pedra que às vezes a gente machuca os pés, mas a gente finge que não machucou, né? A gente tem assim, essas árvores que a gente pode sentar no cantinho ali para ler um livro, para a gente tomar um suquinho, para a gente conversar. Aí a segunda imagem, de baixo para cima, é a entrada de São Lázaro, pode dizer também que é a saída, toda entrada é uma saída. É a entrada de São Lázaro por Ondina, tá bom? Nós vamos falar também sobre os acessos oficiais a São Lázaro. E acima nós temos o casarão, nosso famoso casarão, que ele é muito querido a nós, ele é muito lindo. Em breve falarei mais dele, mas só para dar curiosidades históricas a vocês. O nosso casarão, segundo a museóloga Heloísa Costa, que é docente aposentada da UFBA, era a Capela de São Gonçalo. Construída no século XIX, ela era a sede da Fazenda Santa Ângela. Então, só aí você já vê, né, como essas construções elas são antigas. Não é à toa que a arquitetura dela ela é linda demais. Nós vamos ver uma vista maravilhosa nos seus pátios e nas suas varandas.
Vamos lá. Então, pessoal, a nossa Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, também chamada de FFCH, gente, eu juro que eu ainda vou aprender a falar essa sigla direito. Se eu errar, não liguem não, é porque realmente é difícil, mas FFCH, pelo amor de Deus, isso não é de Deus, não. Mas, enfim, nós temos os departamentos de Antropologia, Ciência Política, Filosofia, Museologia, História, Sociologia, Estudos de Gênero e Feminismo. Então, hoje pela manhã nós vimos no prato feito as disciplinas de antropologia, filosofia, no caso antropologia 1, introdução à filosofia, museologia e sociologia 2. Ainda me lembro, tá vendo aí? Então, galera, a situação é a seguinte: a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas é, como o nome diz, é uma faculdade de filosofia e ciências humanas. Então, nós temos cursos de filosofia, e também temos os cursos de ciências humanas e ciências sociais aplicadas também, como museologia. Nós falamos hoje pela manhã com vocês já observaram o que vocês gostam. Ai, Rosa, pelo amor de Deus, eu acho que eu estou gostando de antropologia. Poxa, que legal, velho, Mara. Sabe o que você pode fazer? Você pode entrar no SIAC, lá onde tem ementa de outros cursos, algo assim. Você pode ir até o curso de antropologia e dar uma olhada nas disciplinas que o departamento de antropologia oferece. E aí você já pode ir o quê? Se programando. Lembra da palavrinha mágica? Organização e programação. Galerinha, vamos levar nosso curso a sério. O que é que a gente quer fazer da vida? O que é que a gente tem afinidade? O que é que nos traz afeto? Se é filosofia, dá uma olhadinha nas disciplinas de filosofia. Se é história, se é sociologia, se é estudos de gênero e feminismo, se é ciência política, fazem essa busca e já vão programando o curso de vocês. Tenham essa mentalidade. Bom, eu vou ter que fazer as disciplinas obrigatórias de museologia, e aí vocês também podem olhar as disciplinas optativas de museologia, e aí vocês já vão olhando, né? Olha só, esse semestre eu peguei o prato feito, mas no próximo semestre eu acho que são 5 disciplinas. Ou são 6, 7, 8, por aí. Vocês não precisam pegar todas, mesmo que a gente aconselhe, né? Vocês pegarem o que vocês conseguirem para não atrasar o curso de vocês. Mas vocês já vão selecionando quais disciplinas optativas vocês querem. Então, é isso. Sobre os departamentos, pesquisem, entrem em contato, tá bom? Vejam as disciplinas que os departamentos oferecem para vocês já irem direcionando o curso de museologia de vocês. Eu acredito que vocês estiveram na reunião com a Iná e a Anteia. Vocês provavelmente perceberam que elas direcionam o curso delas para áreas extremamente diferentes, né? A Anteia trabalha com a questão da dança, ou não. Iná trabalha com a questão da dança, a Anteia trabalha com a questão da indumentária, né? E vocês? O que vocês querem trabalhar? Vamos lá! Então, galerinha, a museologia, ela é uma área interdisciplinar. Guardem essa palavrinha. Peguem, façam um diário de bordo aí, porque a gente sempre precisa, né? Você já tem, eu sempre digo, anotem, anotem, anotem. Toda apresentação eu só falo anotem, anotem. Já guardem alguma coisinha para vocês anotarem minhas falas, porque não só as minhas, mas as de todo mundo do centro acadêmico. É necessário. Peguem essas disciplinas optativas, como a gente falou, né? Pensem em quais áreas você quer focar seus cursos e pensem nessa interdisciplinariedade. Foquem a museologia para a área que vocês mais gostam, mesmo que seja a própria museologia, tá bom? Porque a museologia, ela vai beber da teoria museológica, claro, mas ela também vai beber das outras áreas que nós vimos, né? Ela vai beber da antropologia, vai beber da história, vai trazer a sociologia, a filosofia. Ele sempre fala que tem uma museóloga que traz essa museologia mais filosófica. Eu me esqueci o nome dela, eu acho que é Teresa Scheiner. Então, mas saindo um pouquinho dos departamentos, vocês também vão encontrar em São Lázaro. Vamos viajar agora um pouco para a alimentação, né? Porque assim, muito departamento, muita disciplina, mas a gente também tem que comer, a gente também tem que sobreviver.
E nós temos nosso restaurante universitário, nosso RU. Então, o RU é maravilhoso, gente. Eu amo o RU. Eu vou mentir, a comida de lá é muito boa, é baratinha. A fila não é linda, eu admito. Tá fazendo sol, a gente fica tudo bronzeada. Tá chovendo, todo mundo se molha, assim, né? Porque tem uma partezinha coberta, tem outras não. Às vezes a fila divide, assim, você vê um espaçamento enorme. Mas todo mundo ama o RU, gente. A gente adora. Então, assim que nós voltarmos, tá bom? Nessa aula híbrida aí, não sei quando ainda isso vai acontecer, mas esperemos que no próximo semestre. Não se esqueçam de levar o comprovante de matrícula de vocês e a identidade de vocês, para que a gente possa estar, comer e conversar nesse espaço que também é espaço de socialização, o RU. Claro que, né? Com todas as medidas de segurança. Ok, vamos lá. Além do campus de São Lázaro, nós também temos a EBA, a Escola de Belas Artes. Na EBA fica os colegiados e os departamentos, galera, dos cursos de artes. Também tem, se não me engano, a Escola de Teatro, que fica ali no Canela, tá bom? Então, a Escola de Belas Artes, a Escola de Teatro, toda essa área aí artística, a gente encontra também alguns cursos de arte no campus de Ondina, mas a gente tem mais esse foco aí no Canela. Então, assim, a gente viu os departamentos de São Lázaro, não é isso? Mas vocês que se interessam por arte, tentem aí dialogar também com os departamentos da Escola de Belas Artes, tentem aí dialogar também com os departamentos colegiados, né? Para vocês adquirirem essas disciplinas de artes, tá bom? Ah, outra coisa. Quando vocês voltarem presencial, vocês vão observar que é uma loucura. A gente precisa se deslocar de São Lázaro para Belas Artes direto, porque a gente tem várias disciplinas em Belas Artes. Então, assim, é uma situação. História da arte, que vocês provavelmente estão pegando agora, é na EBA. Então, a gente tinha que sair de lá de São Lázaro, pegar o Buzufuba e aparecer na EBA em menos de meia hora. O Buzufuba demora 40 minutos. Você vai fazer o quê? Chega na aula atrasada. Não tem jeito, é o jeito. É isso aí, mas a gente vai fluindo. Vamos lá. Nós também temos o Campus Ondina, que fica na Ondina, né? O Campus Ondina, gente, é um campo maravilhoso. Ele é enorme. Ele é um campus super completo. Tem muita coisa boa lá. Acontece vários eventos. Acontecia, né? Agora não mais por conta da pandemia, mas esperemos que volte a acontecer. É uma efervescência cultural. Muitas vezes ocorrem festas, palestras, seminários, fóruns. Tem vários PAFs, né? Vários pavilhões lá, tem várias salas, auditórios, enfim. A biblioteca de lá é enorme. Nós também temos salas para descanso, temos locais para socialização. Uma sala que, se eu não me engano, também tem alguns computadores para os alunos utilizarem, não é mesmo? É basicamente isso. A UFBA é formada, assim, tem mais campos, mas os campos que a gente mais vai são esses três, tá bom? E já que a gente não voltou ainda ao presencial, depois vocês descobrem os outros campos, certo? E o que mais que nossa faculdade de Filosofia e Ciências Humanas tem? Deixa eu ver se eu acerto novamente. FFCH. Aê! Então, eu falei um pouquinho da história, né, do casarão, bem pouquinho mesmo. Vocês podem pesquisar depois um pouco sobre isso. Mas nele está localizada a diretoria da faculdade, os setores de contabilidade, almoxarifado, arquivo, contendo alguns documentos históricos da unidade, protocolo e alguns cursos também. Nós também temos a nossa biblioteca, professor Isaías Alves. Bom, agora ela está fechada, a gente sabe. Porém, vocês podem dar uma olhadinha no site Pérgamo da UFBA, que eu vou pedir para meus queridos coleguinhas botarem aí no link, o link para vocês no chat, para vocês darem uma olhadinha no nosso acervo. Tem essa biblioteca lá em São Lázaro, ok? Mas também no campus da Undina, também na EBA e nos outros campos da UFBA tem outras bibliotecas. É um sistema de bibliotecas maravilhoso. Nós temos diversos livros. Vocês, através do Pérgamo, podem procurar os livros a partir dos autores,
os nomes e tudo mais, e encontrar os livros para as suas pesquisas, né? Então, você lembra do que eu falei? Programação e organização? Então, já vejam aí qual áreas vocês se interessam, e a partir disso vocês podem já dar uma olhadinha no Pérgamo, quais livros e materiais tem na UFBA. Nós também temos os nossos laboratórios de museologia, que ficam no mesmo prédio que a Biblioteca Isaías Alves. Lá, às vezes, nós temos aulas, conferências, algumas palestras. Vocês vão adorar conhecer, galera. Vamos lá. Então, nós ajeitamos um pouquinho para falar dos pavilhões de sala de aula que nós também temos em São Lázaro. Mas se fôssemos contar tudo o que acontece nesses pavilhões de sala de aula, vocês iam ficar aqui nessa reunião até umas horas. Então a gente vai ser sucinta, tá bom? Então eu coloquei só 4 coisinhas que nós temos e algumas histórias que ocorrem lá nos nossos pavilhões. Bom, no pavilhão Raul Seixas, que é o primeiro que a gente encontra logo quando a gente entra na UFBA pela federação, nós vamos encontrar um auditório de videoconferência. Conferência, Rosa, pelo amor de Deus. Sala de extensão. Também vamos encontrar uma loja de acessórios escolares, mas também vende lanche lá, uns docinhos assim, se vocês quiserem. Faz xerox, imprime, enfim, essas coisas que a gente precisa, né? Na UFBA, na faculdade, a gente precisa estar sempre imprimindo, encadernando, plastificando, várias coisas. A sala da congregação da FFCH e também uma lojinha de venda de livros, administrada por Freud. Bom, acredito que vocês podem ver aí também uma imagem, né, dos nossos auditórios. Essa é uma imagem específica de uma calorada que nós tivemos, que é a calorada da minha turma. Ai, uma calorada maravilhosa, gente, que a gestão anterior proporcionou pra gente. E nós também temos uma salinha de socialização que fica no mesmo pavilhão Raul Seixas, né, onde ficam esses auditórios, onde a gente pode sentar, conversar, estudar também, comer um pouco, algumas pessoas dormem. Bom, diversas coisas. Essa imagem específica foi um aniversário meu, que minha colega me deu esse bolinho de presente, então é um amor esse espaçozinho aí. Também tem alguns espaços perto de árvores, é bastante interessante. Infelizmente, nós não temos muitas fotos da faculdade em si por motivos extras. Ninguém sabe o porquê, na verdade. Mas enfim, temos algumas coisas que a gente gostaria de expor a vocês, que agora vai ser comigo, que são as histórias de São Lázaro. No pavilhão de aula Raul Seixas tem uma coisa maravilhosa que vocês podem encontrar e ver nessa foto linda aí, que é uma manifestação cultural misteriosa que acontece desde que a faculdade foi criada. Estamos falando das garrafinhas de água que podem ser encontradas em todo o PRS. Essa exposição misteriosa não possui autoria e já nos foi relatado por professores que perdura décadas, havendo até fotos de eventos no Insta da nossa faculdade. Então, se você já entrou em contato com uma dessas peças, compartilhe sua experiência conosco, para que a gente possa vir aqui, mostrar nessa calorada, ou até compartilhar no nosso Instagram do Centro Acadêmico. Então, pessoas, agora que vocês já viram nossas garrafinhas misteriosas, que ninguém sabe quem são as pessoas que colocam lá, mas a gente só sabe que aparecem lá do nada. Então, vamos agora viajar para o pavilhão. Eita, o pavilhão Tales de Azevedo, também conhecido como São Lázaro. Gente, é sério, esses pavilhões deixam a gente louca, porque a gente não sabe exatamente qual é qual. Então, por favor, gravem. Um é pavilhão Tales de Azevedo, o outro é pavilhão Raul Seixas. O pavilhão Tales de Azevedo é chamado de pavilhão São Lázaro. Então, quando falarem PSL, é o pavilhão Tales de Azevedo. Ele é um pavilhão maravilhoso. Ele tem 4 andares e 2 opções de escada. O segundo andar tem uma sala administrativa, onde você pode ir caso objetos perdidos seus tenham desaparecido misteriosamente. A garrafinha de uma certa pessoa que está aqui comigo desaparecia direto, e a gente tinha que ir lá buscar. É assim, acontece.
Também tem lojinhas de lanche no térreo, com algumas mesinhas onde a gente pode sentar, conversar e tal. É um lugar maravilhoso e eu quase que fiquei louca porque eu gastei bastante dinheiro com aquelas lojinhas. Eu não esperava gastar tanto, mas... Gente, cuidado com a tentação. É muito boa aquela comida, aquelas guloseimas são vendidas, mas podem ir lá. E ao fundo, né, nesse primeiro andar ainda, no térreo, a gente tem um espaço natural para socialização. É lindo, cheio de árvores, cheio de flores, onde a gente pode sentar, relaxar, deitar. Tá bom? Vocês vão conhecer tudo isso. Só esperar um pouquinho de tempo. Então, esse pavilhão aqui também não pode ser esquecido, já que você pode ter uma experiência sobrenatural, nunca antes vista. A gente está falando do elevador. Poucos são aqueles que ousam pôr o pé nesse portal, já que muitas vezes quem entra não pode sair. Somente um grupo seleto de pessoas escolhido por ele possuem permissão de utilizar seu poder. Se você não acredita, pergunte aos veteranos. Na verdade, alguns membros da chapa já passaram por uma dessas experiências interdimensionais, como eu e Rosa, onde a gente entrou nesse elevador e tentamos descer no segundo andar. A gente entrou ele no térreo e tentamos descer no segundo andar. Só que esse elevador, ele decidiu que ele não ia obedecer a gente nesse dia. E ele fez uma experiência maravilhosa de ter subido todos os andares e depois ter saltado a gente no térreo novamente. Depois desse dia, eu e Rosa ficamos amedrontadas e a gente nunca mais entrou nele. E existem inúmeros relatos que vocês podem encontrar de outros veteranos também que podem ter passado pelas mesmas coisas. Ao lado desse elevador, gente, existe uma outra experiência maravilhosa que vocês podem ter, que é essa escada. Essa escada, quem gosta de usar vestido ou saia deve evitar a todo custo, já que o design dela possui uma abertura em cada degrau, como vocês podem ver aqui nessa foto. Existe uma abertura enorme entre cada degrau. Então, se você não gosta, se você não é do tipo que gosta de expor mais do que os olhos podem ver, é melhor você tomar cuidado e evitar ao máximo andar por aqui sem olhar para baixo. Então, galerinha, agora que a gente já viu algumas histórias de São Lázaro, o nosso último pavilhão é o pavilhão Calaçães Neto, que teoricamente antigamente tinha aula, pelo que parece, mas a gente nem sabe direito. Enfim, hoje em dia ele guarda os NAE, os Núcleos de Atendimento Estudantil, onde vocês podem conseguir comprovantes de matrícula, histórico escolar, fazer diversos processos administrativos de natureza acadêmica, como trancamentos, aproveitamentos de estudo, etc. Vamos lá? Bom, vocês também vão poder ver aí uma imagenzinha que a gente conseguiu tirar da parte de trás desse NAI, né? Especificamente aí, eu tirei essa foto quando a gente estava na aula de filosofia, que é no pavilhão Tales de Azevedo, São Lázaro. Essa aí eu acho que é o terceiro andar dele. A gente tem uma vista maravilhosa, panorâmica, assim, da UFBA, sabe? E aí a gente pode ver esse pavilhão, Calaçãs Neto, de trás. Essa parte em específica é o lugar onde fica o departamento e o colegiado de museologia. Especificamente chamado de O Lugar do Moço, Por mim, por sim, eu eles. não lembro, eu não tenho a capacidade de lembrar que o nome do coordenador do departamento era Patrick, e por conta disso, eu chamei ele a minha vida inteira de o lugar do moço, e eu não vou, eu me recuso a chamar esse lugar de qualquer outro nome. Ficou musealizado, eles, não se preocupem. Agora todo mundo vai falar o lugar do moço. Então, gente, agora a gente vai fazer para vocês uma apresentaçãozinha meia boca de como a faculdade é, né? Como vocês podem chegar na faculdade e aonde todos esses lugares que Rosa citou estão. Geralmente vocês vão, normalmente vocês chegam à faculdade pelo caminho da Federação, que é essa estrada aqui que vocês podem ver. Chegando por aqui, o primeiro pavilhão que vocês vão ver é o pavilhão Raul Seixas, que Rosa falou, onde tem a Xerox, onde tem os auditórios e tudo mais. E aqui ao lado, bem escondidinho aqui no canto, vocês podem ver o RU, que é o local onde a gente tem a refeição. Então, vocês já têm essa facilidade da faculdade de poderem comer e já sair correndo essa estrada maravilhosa aqui.
Seguindo aqui mais à frente, seguindo essa ordem, vocês vão chegar aqui e vocês vão ver o pavilhão de aulas Tales de Azevedo, onde tem o pátio, onde tem as lojinhas de comida, o elevador amaldiçoado e a escada pervertida, né? Talvez a gente corte isso na edição, quem sabe? Logo ao lado do, Deixa. logo ao lado do pavilhão de aula, vocês têm o Centro Interdisciplinar de Estudo e Desenvolvimento Social. Bem aqui nesse cantinho, vocês podem ver o telhado dele aqui, que sinceramente a gente não conhece, não é parte do curso de museologia, então a gente nunca visitou, só passou por fora, é um prédio normal da faculdade. E aqui à frente é o maravilhoso estudo interdisciplinares sobre mulher, que também é um prédio que a gente nunca teve visita, mas que eu já tentei ajudar um gato a sair de um bueiro que ele não estava preso. É uma experiência maravilhosa que vocês talvez tenham também na faculdade. A culpa foi do gato que estava miando, então eu pensei que ele estava em perigo. Logo aqui vocês podem ver o maravilhoso lugar do moço, onde vocês podem pegar a matrícula de vocês, onde vocês podem resolver todos os seus problemas da universidade quando as aulas voltarem a ser presenciais. Seguindo para cá, fazendo uma volta bem louca para cá, vocês podem ver aqui a biblioteca, onde a biblioteca, o auditório, esse lugar todo que Rosa já tinha explicado antes. E logo aqui é a entrada por Ondina. A entrada que a gente faz pelo caminho de Ondina é por esse espaço aqui. Aqui é o Instituto de Psicologia, que também é um prédio que a gente não tem muito conhecimento, mas que acontecem altas histórias nele e tem uns posters muito legais para vocês verem. Então, sempre lá atualizado um pôster muito bonito, como um pôster que Rosa ama, e sempre que a gente passava por lá, ela falava que é qual, Rosa? Eu não lembro. Mar Mulher, dos professores negros, bonita. Ah, sim, arrasou. Gente, a minha memória com relação ao UFBA tá uma situação. Olha que eu sou trabalhadora da memória, imagina a situação. Pode continuar. Já que Rosa não se lembrou, existe um pôster muito bom aqui, que ele pergunta quantos professores negros você tem no seu curso, que é uma coisa muito importante para a gente se questionar sobre o assunto. Logo aqui ao lado, vocês podem ver o prédio que Rosa falou com tanto carinho, o nosso casarão. Logo aqui vocês podem encontrar o casarão, gente, que é um local maravilhoso para vocês descansarem. Se em algum momento da vida acadêmica de vocês, entre a correria de uma aula e outra, vocês tiverem um tempinho para respirar, venham para aqui. A nossa querida Árvores Mãe, nós chamamos ela de Mames, ela se encontra aqui. A gente vai apresentar elas a vocês quando as aulas voltarem. Ela dá energia, gente, dá esperança. Vocês precisam conhecer ela. E logo aqui ao lado vocês têm também um monte de banquinhos. É um local que vocês podem entrar em contato com a natureza, ter várias vistas maravilhosas, como Rosa mostrou e ainda vai mostrar mais durante a nossa apresentação. E é isso, pessoal. Só um detalhe, Eros, é que a entrada e saída de Ondina é do lado esquerdo da biblioteca. É aqui ou é cá? Ah, cá, isso, é aí. Ai, gente, eu sou ruim com direita e esquerda, paciência. É do lado de cá. É que eu vejo aqui vazio, eu penso que é uma estrada. E Mas tem um caminho aí, tem uma estrada aí, eu nunca fui aí, eu não sei nem o que é, mas é por aí. aqui é para as pessoas corajosas que gostam de viajar pelo matagal. Foi mal, não vão por aqui, gente, vão por aqui. Aqui é Infelizmente, estrada, esse é um problema. Eu gosto muito, eu admito. Uma vez eu tentei entrar nos matos, o segurança tá? falou o quê? Rosa, volte. Eu fiquei toda sem Segurança. graça, gente. Então, galera, como vocês podem ver aí no nosso querido Google Maps, o maravilhoso GPS onde a gente se encontra quando a gente está perdida e não sabe onde é que a gente vai, nós temos dois acessos oficiais para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Um deles é o acesso pelo bairro da Federação, que é via rua Aristides Novaes, professor Aristides Novaes, antiga estrada de São Lázaro. É uma rua que a gente precisa andar um pouquinho. É quando a gente solta do ônibus, a não ser que a gente pegue o Bus UFBA entra em São Lázaro, né? Entra no nosso campus, mas os outros ônibus normais não. Então a gente precisa realmente descer na Politécnica e ir até o nosso campus andando. Mesmo que, né, é um processo, tudo isso daí, acho que eles vão falar um pouco mais sobre isso.
Mas nós também temos o nosso acesso pelo bairro da Ondina, que é via Rua José Mirabel Sampaio. Mas sempre lembrando que pela manhã é melhor ir pela estrada, pelo acesso do bairro da Federação, tá bom? Já que a entrada por Ondina é um tanto perigosa. Até de tarde. Já aconteceram histórias com nossos queridos veteranos por essa estrada, então não é muito bom ir para lá e por lá, a não ser que você tenha carro. Vale lembrar também que os ônibus, né, não param lá embaixo. Então, vocês precisam, até pelo esse excesso da Ondina, vocês precisam soltar o ônibus lá embaixo, na Ondina, e subir a ladeirinha para entrar por essa portaria da Ondina. Tudo bem? Então, gente, como Rosa já falou aqui, vocês podem ver que o caminho para a faculdade é um caminho longo, né? Que vocês podem ter o privilégio de usar o Busúfida para um mais conforto. Só que, no caso, se vocês não conseguirem usar esse recurso, eu aconselho a vocês a botar uma roupinha fresca, fazer um alongamento, talvez levar uma água, porque vocês têm que entender que a faculdade, ela quer que vocês sejam saudáveis. E o que seria melhor para deixar vocês saudáveis do que uma boa caminhada ou corrida matinal, né? Depende do quão atrasado vocês estão para a aula, aquela aula maravilhosa, 7 horas da manhã, você chegando lá em cima às 6h50. Então, para ajudar, e essa caminhada, esse exercício que a faculdade oferece a vocês, gente, ela faz pensando em ajudar vocês a aguentar todo o sofrimento que vocês podem passar dentro dela, sabe? Para vocês poderem ficar pessoas saudáveis. Mas, claro, brincadeiras à parte, mesmo esse acesso pela federação, aqui por cima, sendo um acesso mais seguro do que pela Andina, é melhor que vocês façam essa caminhada acompanhados, porque mesmo sendo um ambiente seguro, tendo algumas seguranças pelo caminho, dos prédios que vocês vão passar pelo lado, ainda assim é uma estrada que não passa carro, que passa carro raramente, não passa ônibus, então arruma uns amiguinhos, espera, tenta combinar um horário e vão todo mundo junto, reto, não fica parando, não fica tirando o celular, né? Vamos tomar cuidado, porque cuidado nunca é demais. Então, gente, Rosa agora ela vai contar para vocês uma historinha muito bonitinha sobre quando a gente terminou algum semestre que eu não sei qual foi. Você lembra, Oh, Rosa, qual gente. foi o semestre? Foi o Não primeiro? lembro porque não dá para lembrar, não dá para Eu tenho lembrar. quase certeza que foi o primeiro semestre que a gente estava acabado, a gente Foi o estava um prato pouco feito? insano, a gente estava um pouco fora de si. Então, vai lá, Rosa. Ô, gente, é porque assim, quando termina o semestre, a gente dá um alívio na nossa cabeça, a gente diz, meu Deus, consegui terminar, eu passei, qual foi a minha nota no SIAC? Será que eu estou com score alto? Será que eu estou com score baixo? Nossa Senhora, eu não entendia mais nada, eu disse, eu consegui sobreviver ao prato feito, eu só queria me jogar nessas gramas aí e me enrolar. Aí eu disse, eles vamos se jogar nessas gramas aí. A gente fez essa paredezinha de grama de escorregadeira, a gente fez. Eu tava sã? Eu não tava sã. Eu tava bem? Eu não tava bem. Eu tava parecendo uma criança no jardim de infância? Eu tava, mas o que que a gente faz? A gente não vai ficar sozinha, né? Eu chamo logo os amigos para descer a escorregadeira comigo. Gente, esse dia foi maravilhoso. A gente estava, se eu me lembro bem, a gente tinha estado 3 dias sem dormir direito. Ao menos eu estava 3 dias sem dormir direito. Rosa fazendo piada das olheiras que eu tava no momento, porque é isso, gente. Vocês não têm ideia das olheiras que eu tinha no começo do semestre. E a gente chegou aqui acabado, cansado, feliz, porque a gente tinha passado em todas as matérias. Se vocês vão ver quando vocês chegarem no final desse semestre, depois de lutar contra essas 7 matérias, a felicidade que vai ser vocês verem que passaram nelas. E a gente chegou aqui, gente, e eu nunca vi um barranquinho desse assim tão convidativo. A gente se rumou aqui, a gente se acabou. E até a gente que a gente não tinha tanta intimidade chegou junto com a gente e começou a se jogar aqui, gente. Foi um evento tão maravilhoso. A gente voltou para casa todo sujo, com a roupa verde, um monte de grama no cabelo, voltou, mas a gente voltou feliz, a gente voltou descansado. Eu quase que tiro um cochilo aqui. Mas enfim, Coisas que só acontecem na UFBA. exatamente.
Então, galerinha, além das entradas oficiais de São Lázaro, nós também temos a entrada do Casarão, que é também pelo bairro da Ondina ou da Federação. Vocês vão ver que tem uma estrada longa aí na Federação que leva, né, até a igreja de São Lázaro. E até chegar lá a gente passa por diversos locais bem legais. A gente tem alguns bares que o povo às vezes vai para socializar. E nós também temos essa entrada, né, que é a entrada do Casarão. A gente observa só o seguinte: eu não aconselho entrarem por aí de manhã cedo, nem nenhuma hora, porque é um ambiente que às vezes, né, caminha várias pessoas meio estranhas e tudo mais. Mas essa entrada aí vai levar a gente para a varanda do casarão, que vocês vão adorar. Vamos lá? Esse é o pátio do casarão, né? Uma das entradas também para ele. Um espaço que vocês já viram aí outras fotos antigas, porque a gente repete fotos sim, porque a gente não tem muita foto da UFBA. Tudo bem. Vamos lá? A gente não liga. A gente continua. Essa aí é a continuação dessa entrada do casarão. Vocês podem ver aí esse ladozinho. Do lado esquerdo, onde tem esse cimentozinho aí, essas graminhas, é onde fica a Mames, que era se falou, e também onde fica os banquinhos onde a gente pode socializar, conversar, sentar, receber um ar. Vocês vão ver também uma foto de trás de Mames, porque Mames ela tem uns banquinhos de madeira que fica atrás dela, que as pessoas também sentam para conversar. E da frente aí, seguindo essa estradazinha, tem a varanda do casarão, que é maravilhosa. Vocês vão adorar tirar foto lá. Lá passa um ventinho, um cambom, tem vista para o mar, a gente vê a igreja de São Lázaro. Uma coisa maravilhosa, gente. É um ar puro, sabe? Depois de 3 horas de aula seguida com nossa matéria. Ninguém merece. Vamos lá. Essa aí é a nossa querida e amada igreja de São Lázaro. Eu ia para lá direto. E várias pessoas, eu acho, vão para lá direto, mesmo não tendo festa de São Lázaro, só para dar uma olhadinha na arquitetura da igreja, que é muito linda também. Nós também temos a festa de São Lázaro e a festa também de São Roque, né? Que vocês vão ver na próxima imagem. Ela vai mostrar um pouquinho de como é essa festa, esse patrimônio cultural, né? Essa manifestação cultural que ocorre lá em São Lázaro, que professores da UFBA vão lá, alunos vão lá. A gente ama essa manifestação, gente, é uma maravilha. Vai várias pessoas, tanto da comunidade de São Lázaro, como também pessoas de outros lugares. Enche. Hoje em dia não pode mais, né? Porque a gente está em pandemia, mas naquela época eu fiz questão de tirar essas fotos. Mas só para aproximarem vocês dessa ideia de manifestação cultural, o que é cultura, o que é patrimônio, essas coisas que a gente valoriza, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais. Ó, essa aí é uma foto que eu tirei de fora do povo comendo, o povo bebendo, e o povo dentro da igreja, botando seus esvotos. Guardem essa palavrinha, vocês vão saber o que é esvotos também. O povo também tomando banho de pipoca. É uma coisa linda. Vamos Muitas lá. lojas aqui do lado de fora também, gente. Um pecado. Eu saindo 6 horas da manhã em uma aula aqui, para poder ver como era o evento. Gente, a gente descendo essa ladeira da faculdade, o tanto de loja vendendo comida cheirosa. E as moças querendo jogar pipoca na gente, a gente sem um tostão para poder participar do evento, gente. Mas é isso. Aí eu quero pipoca, viu? Sem dinheiro, com dinheiro, pode jogar pipoca, eu dei. Ó, essa é a foto que eu tirei que eu amei. Adoro essas pipoquinhas no chão, uma coisa tão linda. Como diz nossa querida professora Joseânia, materialidades e imaterialidades da fé. Vamos lá. Um altar onde a gente vê diversas plantas, diversas folhas características dessa sincretização, né? Candomblé, Umbanda e também do catolicismo. É uma coisa muito linda. Uhum. Sendo esses aqui alguns dos santos que são comemorados no dia, né? Porque tecnicamente é de um santo só. Mas você vai visitar a igreja e você vê uns 30 santos sendo comemorados, você vê vários altares, pessoas orando para santos diferentes. Porque esse é o relacionamento do povo com as datas comemorativas, né? A gente comemora o que nos representa. E cada um escolhe o seu santo. Escolhe não, né? Comemora o seu santo. Oh, esse aí é o lugarzinho de mames.
Até hoje eu me lembro, eu chegava do nada, assim, depois de uma aula acabada, botava a mão em mames, mames, por favor, me abrace. Esses são os banquinhos, gente, onde a gente fica sentada, essas são as raízes de mames que as pessoas também sentam por aí. E aí também acontecem várias manifestações culturais dos estudantes, vários eventos aí sociais. Vocês não sabem quão bom é você tirar um cochilo em uma raiz dessa de mame, gente. Maravilhoso. Tanto de PDF que eu já li sentada nas galhas de mame antes da aula começar. Vocês vão poder ter essa experiência, não se preocupem. Oh! Olha só, eu queria botar uma foto nossa, mas assim, é um pouquinho difícil por conta de direitos autorais, né? Então eu coloquei uma foto do aniversário de uma amiga nossa, dos 20 anos, em que a gente sentou nesses banquinhos que a gente fala, nessas mesinhas de madeira e fez um aniversário lá na UFBA, que a gente merece. Tá bom, gente? Então só para vocês verem essas afetividades que a gente constrói nos espaços, não é mesmo? Aqui, ó. E também, além dos banquinhos, essa daqui é a mesinha que Rosa falou, que também são todos pedaços de madeira, gente. É uma coisa muito bonitinha quando vocês vão lá e vocês veem elas espalhadas ali pelo local. Vamos lá. Ó, agora aqui já vimos São Lázaro. Quase de pertinho, né? Vamos pegar o Busufba. Vamos lá, gente. Olha só, não precisa de Salvador Card, o Busufba é gratuito, tá bom? Então é só pegar ele e fluir na cidade de Salvador. Então, gente, Rosa falou um pouquinho que eu vou me aprofundar mais nesse nosso maravilhoso Busúfba. O Busúfba, gente, ele é um transporte intercamp, que significa que ele serve para o transporte dos alunos de um campo ao outro, seguindo as rotas determinadas de cada um, e ele se encarrega de nos auxiliar em nossa locomoção de forma gratuita. Existem 5 tipos de roteiros, sendo eles o B1, B2, B3, B4 e o Expresso. E cada um é destinado a uma rota específica. Além de facilitar a nossa vida, o Busufba, gente, ele também nos provê uma experiência que muitos parques de diversões sonham em conseguir. E que eu ousaria dizer que muitos cientistas não conseguem explicar. Porque é somente nele que você pode ter a experiência inédita de como seria uma montanha-russa se ela fosse um ônibus, principalmente quando vocês subirem aquela ladeira da Federação, vocês vão ver que experiência maravilhosa, gente. Poder agarrar naquele ônibus e ficar com medo de sair voando pela janela. E vocês também vão poder refutar o Newton. Olha que experiência maravilhosa. Vocês poderão chegar na cara do Newton e provar a ele que dois corpos podem sim ocupar o mesmo espaço. Então, quando as nossas aulas voltarem ao presencial, não percam a chance e aproveite para experimentar essa prova de resistência e essa prova de força que só a UFBA pode prover para a gente. Então, aqui, gente, é uma foto linda do nosso bus UFBA, porque por algum motivo a gente não tem nem da faculdade, que dirá do ônibus. Só temos essa fotozinha aqui, bem misteriosa, que Rosa tirou. Gente, só tenham cuidado para não cair no Busufba, pelo amor de Deus, porque a gente cai, viu? Fica aí. Se você não se segurar, você cai. Mas eu não vou mais atrapalhar eles. Pode ir. Aqui é uma outra das fotos artísticas de Rosa, porque Rosa é fotógrafa, se vocês não sabiam. E aqui, gente, é um assunto mais sério. Essa aqui foi uma manifestação contra o corte de verba das faculdades públicas que aconteceu no ano de 2019. Assim, ela era contra o corte de verba, sim, mas ela também era contra aquele que não deve ser nomeado, se vocês me entendem. Nela, vários alunos e professores e trabalhadores públicos também, junto com um membro do nosso centro, como Lucas, eu, Rosa, Ana, Carol, Juliana não, porque Juliana ainda não estava na faculdade, mas na próxima ela vai estar lá junto com a gente, que a gente arrasta ela. Nosso centro, ele participou também dessa manifestação, e essa manifestação, gente, ela consistiu de uma passeata desde a Faculdade de Filosofia, lá onde a gente estuda,
até o Campo Grande, lá até aquela região do Parque do Campo Grande, onde a manifestação terminou, a gente ficou lá por algumas horas, a gente cantou o hino de 2 de julho, maravilhoso, gente, uma experiência maravilhosa. Passamos na TV, a gente ficou famoso. Então, gente, a gente colocou essa foto aí, que é para vocês lembrarem, brincadeiras à parte, que é para a gente lembrar que é importante a gente participar desses eventos, dessas manifestações, e que é muito importante a gente defender a nossa faculdade e a educação. Nós somos membros de uma faculdade, nós somos pessoas, a gente está estudando para poder ser alguém na vida. E como é que a gente vai poder ser alguém na vida? Como a gente pode se chamar de estudante de uma universidade se a gente não vai lutar pela faculdade e pela educação? Entendeu? Então é isso. Então, galerinha, já que estamos nas ruas, já passamos pelo Bus Urbas, já passamos pelas manifestações, vamos aproveitar para visitar alguns museus, tá bom? Olá a todos e a todas e a todos. Boa noite. Então, gente, basicamente, meu nome é Breno. Eu sou estudante de museologia desde 2019.1. Eu estou no meu quinto semestre, eu acho ainda, né? Mas eu estou no quinto semestre certinho. Eu trabalho na Casa do Carnaval. É um museu que fica situado lá no bairro do Pelourinho. A gestão é de Gringo Cardia e João Gacunha também faz parte da gestão. O museu, a Casa do Carnaval é bem isso mesmo, né? A gente fala do geral do Carnaval da Bahia, a gente cita o intrudo, que foi o início do Carnaval, a gente vai desde o iníciozão, no século XVI, a festa trazida pelos portugueses, as origens europeias por trás da festa também, com relação aos bailes de máscaras da cidade de Veneza. Então a gente dá esse panorama geral para o público, pessoal de fora, pessoal que não conhece muito o Carnaval baiano, e o pessoal da casa também, né? O pessoal que mora aqui em Salvador, que curte muito, que tá com saudade do carnaval, que não teve esse ano. Aí é uma maneira legal de matar a saudade indo lá. A gente tem no nosso acervo, na parte de baixo, é a história do carnaval. No andar de cima, a gente tem 3 andares, né? No andar de cima, a gente tem uma sala de dança. Então a gente coloca uns vídeos, de preferência do público, e vocês interagem com as músicas. Quando começa a tocar, o pessoal já sinaliza logo, já se lembra. É uma memória afetiva muito forte. Então é bem legal, porque o pessoal que não conhece pode conhecer, e o pessoal que já conhece mata a saudade. E no último andar, a gente leva vocês para conhecerem o terraço do museu, que tem uma vista panorâmica para a Baía de Todos os Santos. E é legal porque dá para ver o elevador Lacerda, dá para ver o bairro do comércio. Então é uma parte bem histórica da cidade mesmo, é muito bacana. Eu sou o único museólogo no museu, que é uma coisa bem interessante de se falar, né? A gente acha que geralmente vai ter mais museólogo, mas não, tem muito mais historiador, antropólogo também, pessoas de outras áreas da humanidade, mas tem muito pouco museólogo. Então é uma questão que a gente discute muito na museologia, o quanto que falta de profissionais como nós dentro dos espaços de museu. Então é uma questão que eu sempre procuro salientar para quem está chegando agora do curso. Mas aos poucos a gente vai entendendo um pouco melhor a respeito disso. A Casa do Carnaval existe desde 2018. Ela está lá perto do plano inclinado, que fica lá no Pelourinho também, né? Então, desde 2018 a gente tem a Casa do Carnaval. Por questão da pandemia, estava fechada. E aí reabriu agora em julho. E aí muitos estagiários mandaram currículos. E aí eu fiz parte desse pessoal que conseguiu a vaga pelo currículo da IEL e trabalha para casa. E é bem legal, a gente está recebendo bastante visitantes no momento. É um espaço super tranquilo de visitar. A gente está com uma visita guiada. Então, tem duas maneiras. No modo tradicional, a gente dá guias de áudios e as pessoas vão ouvindo sozinhas, fazem a sua autovisita. Mas por causa da pandemia, a gente está fazendo tudo guiado. Então, é legal porque a gente consegue interagir melhor com o público. Tem essa questão mesmo de explicar a história. Vocês podem fazer perguntas. É um museu bem interessante. Eu acho que é um museu que estava faltando muito em Salvador. Então ele só vem para somar e para agregar com a cidade de Salvador, trazendo realmente a questão da história de uma festa que é tão conhecida, tão popular, mas que a gente às vezes não sabe como é que se consolidou essa festa em território baiano e brasileiro. E é bem legal puxar as origens e trazer as questões da representatividade de ritmos como o samba, que eu sempre faço questão de enfatizar que é um ritmo baiano. Ele é muito difundido no território carioca, mas ele é totalmente baiano. Então é legal porque a gente aprende lá a dar valor a ritmos que a gente acha que são de outros estados, outros locais do Brasil. E aí lá não, a gente entende que é tudo nosso, grande parte deles.
Então é legal ter essa parte de reparação histórica. Assim como a ala dos blocos afro e dos afoxés, que realmente vem para reivindicar a questão africana no Carnaval de Salvador. Não obstante, né, a gente está falando de uma cidade mais negra fora da África, então é muito válido esse ponto de discussão. E é isso, eu acho que vocês vão gostar muito do curso. É um curso muito bacana, a grade pela grade mesmo, a gente sempre fala do pessoal de 2019.1, que todo mundo entrou por causa da grade, que a grade chamou muita atenção. E não é em vão, porque a grade realmente ela faz jus ao que a gente vê ao longo do curso, mas matérias de história, matérias de arte, matérias de educação e patrimônio. Então, eu acho que vocês têm só a ganhar com essa experiência. E qualquer coisa, tirem dúvidas com a gente está aqui para auxiliar no que puder. A gente também não é tão veterano assim, chegou tem alguns aninhos aí, mas a gente já consegue auxiliar vocês um pouco melhor. E é isso, se divirtam e curtam a experiência. Agora, depois dessa apresentação maravilhosa que um dos nossos colegas deu, eu vou apresentar para vocês o Acervo da Laje. O Acervo da Laje, gente, ele é uma casa, escola e museu localizado no bairro do São João do Cabrito, no subúrbio ferroviário da cidade de Salvador. Ele funciona desde 2010 e ele foi criado pelos proprietários José Eduardo e Dilma Santos. Esse museu é formado por duas casas, chamadas de Casa 1 e Casa 2, sendo a primeira um espaço expositivo e a segunda um espaço para que além de exposições, ela realiza diversas atividades, como oficinas e projetos com um público diverso. Nesses espaços pode ser encontrada bibliotecas, uma hemeroteca, que é uma espécie de biblioteca de jornais, pelo que eu entendi, coleções de CDs, discos, manuscritos, croquis, conchas, tijolos, azulejos e porcelanas antigas, artefatos históricos, quadros, esculturas em madeira e alumínio, fotografias e muitos outros objetos. De acordo com José Eduardo, a motivação para criar esse museu foi mostrar a beleza do subúrbio, onde ele mora, já que essa beleza, essa arte, essa história, ela recebe pouca representação nos centros, né? Existe uma grande dificuldade da gente poder ir visitar um centro e a gente poder ver a cultura e a história da periferia sendo representada nesses espaços. Então, ele foi motivado por isso para criar o Acervo da Laje. Então, ele explica que ele faz isso, o museu, o local onde o museu está, toda essa relação com o local, ela serve também para motivar os visitantes a se locomover para esses espaços não convencionais, né? A mudar suas rotas, a visitar as periferias e conhecer lugares diferentes e realidades diferentes. Então, o Acervo da Laje, ele é um acervo que ele é um local, ele é um museu que ele se mescla com o local onde ele está, que a gente não colocou aí agora, mas eu posso mostrar para vocês depois no site do Acervo da Laje, que o prédio onde ele se localiza, os dois prédios onde ele se localiza, eles são casas comuns que foram criadas pelo José Eduardo. A casa 1, ela foi a casa do José Eduardo, onde ele começou a juntar todo esse acervo e que resultou no Acervo da Laje. Então, são casas, literalmente, são casas com lajes que se tornaram em um museu. Então, ela tem ela nos dá essa sensação de aconchego, essa sensação de que a gente está em casa, a gente não está em um prédio, a gente não está em um museu, a gente está na nossa casa, né? E ela nos ajuda a desfrutar o espaço nessa aura que ela faz. E agora, em 2021, esse museu ele está sendo atualizado, majoritariamente agora pela internet, tecnologicamente. A gente pode ver esse processo através das redes sociais do museu, como o Instagram, o Facebook e o site que eu acabei de falar. Um exemplo que eu posso dar a vocês é um projeto que ele está ocorrendo agora, que ele se chama Catalogação Objetos e Cômodos. Nesse projeto, uma equipe, um grupo e o museu, os membros do museu, que são o senhor José Eduardo e a sua esposa, eles estão participando, eles estão fazendo todo um processo para poder documentar e digitalizar o acervo do museu. Então, vocês podem ver dentro do site que existem muitas peças que já estão digitalizadas e disponíveis para vocês verem,
como documentos, fotografias e fotografias tanto de artistas quanto fotos do acervo também. Então, visitem o site, gente, e conheçam o museu, esse museu maravilhoso. Olá, galera, tudo bem? Então, eu vou falar um pouquinho do Parque das Dunas. Eu não trabalho lá, mas não tem problema, não é mesmo? O Parque das Dunas, ele é uma reserva ambiental localizada na rua José Augustinho Tourinho Dantas. É grande. Fica na Praia do Flamengo e ele é administrado pela Unidunas. Às vezes eu falo Dunas errado, mas não liguem. Está inserido na APA, Lagoas e Dunas, do Abaeté. O Parque das Dunas compreende uma área de aproximadamente 6 milhões de metros quadrados e é o último manancial urbano do ecossistema de dunas, lagos e restinga no país inteiro. E por isso sua existência e preservação é muito importante para o meio ambiente e para o próprio ecossistema, principalmente aqui de Salvador, tá bom? O parque possui salas de aula, possui auditório, possui centros culturais, minhocário, lojinhas de lembrança, administração, lanchonete, centro de apoio a pesquisas e alojamento para pesquisadores também. Vocês aí que gostam de meio ambiente e desejam pesquisar, se acheguem ao Parque das Dunas. E uma de suas atividades mais populares são as trilhas interpretativas, onde grupos que participam do passeio vão acompanhados de guias capacitados que, ao longo do percurso, explicam as características do ecossistema e mostram também que as dunas não são apenas um monte de areia, não é mesmo? O Parque das Dunas também conta com um horto de restinga, que tem como objetivo recuperar áreas degradadas nas bordas litorâneas de Salvador e promover a sustentabilidade do parque. Galera, o Parque das Dunas, ele é muito importante e por que que a gente cita ele aqui? Nossa, Rosa, o Parque das Dunas não é um museu. O que é museu? Eis a pergunta de todo curso de museologia, não é mesmo? Nós também podemos trabalhar com patrimônio ambiental. Então, vocês que gostam também da área de biologia, vocês também que gostam dessa área mais voltada à natureza, podem se achegar dentro da museologia a partir dessa visão do patrimônio ambiental. Nós precisamos proteger e preservar também o nosso patrimônio, todos eles, cultural, ambiental, inúmeras formas de manifestações da natureza humana. Certinho? Então, assim que puderem, visitem o Parque das Dunas, galerinha. Vocês vão adorar. Agora eu vou apresentar para vocês o Museu de Arte da Bahia. Eu também não trabalho nele, como Rosa também não trabalha no Parque das Dunas, mas esse é um museu que a gente gosta muito, a gente já visitou muitas vezes, e ele é o museu mais antigo do estado. Ele foi fundado em 1918, sendo um dos 10 primeiros fundados no Brasil. Ele, além de ser o primeiro espaço museológico público da Bahia, ele se localiza no Palácio da Vitória, na Avenida 7 de Setembro, no trecho conhecido como Corredor da Vitória. Ele possui cerca de 5.000 obras de grande valor histórico e artístico, distribuídas em coleções de pinturas, esculturas religiosas, porcelanas, mobiliário, prataria, vidros e cristais, desenhos, fotografias, documentos, mapas e gravuras, além de um amplo conjunto de arte decorativa, como peças brasileiras, europeias e orientais. O MAB, ele também cedia exposições permanentes e temporárias e organiza múltiplas atividades culturais, como cursos, ciclos de conferência, apresentações musicais e exibições de filmes. Então, gente, é um espaço lindo, ele é um espaço maravilhoso. A gente, quando nós visitamos esse museu, a gente foi muito bem atendido. Então, quando vocês puderem, também visitem esse museu, tirem bastante foto, falem, contem pra gente como foi a sua experiência lá. Agora eu vou apresentar para vocês o Campo Santo. O Campo Santo, gente, ele não é um museu, ele é um cemitério. E ele é o cemitério mais tradicional de Salvador. Ele foi fundado em 1836 e pertence à Santa Casa da Bahia. Ele se localiza no Largo do Campo Santo, na Federação.
Esse cemitério, ele é um dos mais modernos que existem aqui no Brasil. E ele possui mais de 62 mil metros quadrados de área construída. O Campo Santo dispõe de 8 salas para velório, capela para missas e vigílias, crematórios e uma sala ecumênica de cerimonial e de despedida. Uma nova e ele possui também uma nova ala composta por centenas de novas gavetas de sepultamento. Contudo, vamos ao que interessa a gente, né? O Campo Santo, ele é o maior representante de arte cemiterial do estado. Ele possui mais de 200 obras catalogadas, localizadas em 7 quadros do cemitério. Essas obras que você pode encontrar no cemitério, elas são estátuas, são monumentos, são esculturas que são expostas em cima dos túmulos. E essas obras, elas são do estilo renascentista, barroco, gótico, moderno e contemporâneo. E muitas delas, elas foram construídas por artistas famosos e reconhecidos. Esse cemitério Campo Santo, gente, ele também possui uma capela de Nossa Senhora. Essa capela, ela foi construída no estilo neogótico e foi uma obra do arquiteto Carlos Croese. E ela foi inaugurada em 1874. Então, gente, mesmo o Campo Santo não sendo um museu, ele também é um ambiente onde podemos trabalhar e onde podemos fazer pesquisas. Ele é um cemitério lindo e essas obras são maravilhosas, tanto que eu, Rosa e algumas das nossas outras amigas tivemos a loucura de querer visitar, de tirar fotos, sabe? Ele serve como um ponto turístico. Ele é sim um local de respeito, um local de morte, mas ele também é um local de vida e de cultura. Então, quando puderem, juntos, amiguinhos, visitem, tirem fotos, gente, e vamos aproveitar toda a cultura e arte que a gente tem no nosso estado. Olá, pessoas. Olha eu de novo, mas vocês não vão me ver por muito tempo, porque agora eu vou embora e vou deixar vocês com o pessoal do ao vivo, que vão apresentar alguns museus, inclusive os 3 museus da UFBA para vocês. Meu espírito avatar também vai ir, ele não vai ficar com vocês. Mas eu tenho um compromisso e eu preciso do meu espírito também. Então, adeus, uma boa tarde e fiquem com nossos outros colegas do Centro Acadêmico de Museologia. Beijinhos. Agora nós vamos apresentar para vocês, como Rosa acabou de falar, os museus da UFBA com a equipe que já está aqui na sala. Então, só um momento. Então, o primeiro museu que a gente vai apresentar é o Museu de Arte Sacra, junto com Ana. Ana, pode vir se apresentar, por favor? Me ouvem direitinho? Sim. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Ana, eu sou estudante de museologia, também sou da turma de 2019.1 e atualmente estou fazendo estágio lá no Museu de Arte Sacra. Antes de eu falar do museu, eu queria deixar pontuado aqui a questão da PROAI, que já foi dita hoje mais cedo, mas que foi uma informação que me foi passada desde o primeiro semestre. Eu fiz o meu cadastro e foi o que mais me ajudou. Logo no primeiro semestre eu já deixei meu currículo no museu. Currículo vulgo uma página com meu nome, porque eu não tinha experiência. Mas mesmo assim, é, comecei a fazer o estágio no segundo semestre já. E é uma experiência muito importante, até porque vocês agora no primeiro semestre não, mas a partir do segundo semestre começam a ter as matérias mais direcionadas à museologia, como conservação e documentação, e a gente começa a entrar em desespero, acha que é muita coisa, vê em conservação até química tem envolvida, então bate em desespero quando a gente está fazendo estágio, que a gente presencia como que é a vivência no museu, fica mais tranquilo. Então, é uma dica. E a segunda coisa que eu queria falar também é que esse mesmo que eu peguei esse estágio, não existe semestre mínimo. Em alguns também, em outros, né? Tem alguns que exigem, mas muitos não exigem um semestre mínimo. Então, a partir do primeiro estágio, a partir do primeiro semestre, você já pode estagiar. Sobre o Museu de Arte Sacra, ele era
o convento de Santa Teresa. E aí ele estava sendo gerido pela Arquidiocese de São Salvador, só que ele estava meio abandonado, então entraram em acordo no ano de 1959, junto com a UFBA, o reitor Edgar Santos, eles fizeram um convênio que a UFBA se prontificava a restaurar aquele conjunto arquitetônico, preservar, e tudo isso regulado pelo IPHAN. E, a partir de então, ele se tornou um órgão suplementar da UFBA. Foi o primeiro museu da UFBA, desde 1959 até hoje. O Museu de Arte Sacra, ele tem uma arquitetura muito bonita. Eu sou suspeita para falar, mas mesmo que vocês não gostem da questão sacra, né, a arte sagrada, ele é lindo e vale pelo menos uma visita para tirar foto. Fora que na parte de trás ele tem uma das vistas mais lindas de Salvador. Modéstia à parte. Uma curiosidade, essa foto. Uma curiosidade bem legal, essas portinhas são confessionários. Diferente da maioria dos confessionários, que é um boxzinho de madeira e tudo mais, como a gente está acostumado a ver, o da igreja do Museu de Arte Sacra, ele é embutido na própria arquitetura e é o único no país que tem esse modelo. A questão da igreja. Esse daí é o corredor da igreja, aí já museu. A igreja, ela, muitos visitantes ficam chateados porque chegam lá, querem falar com o padre, não tem padre. É uma igreja, mas não funciona como igreja. É uma igreja, mas é um museu. Então ninguém vai lá dia de domingo esperando uma missa, porque não vai ter. É uma reclamação que a gente recebe muito. No Museu de Arte Sacra, tem aí a primeira parte, que é a igreja, essa daí que vocês estão vendo. Ela tem um estilo. Ela tem uma mistura de estilos. Ela tem tanto o estilo barroco, quanto o rococó e um pouco do renascentista. Então, tem elementos de cada um sem muita distinção. Foram indo e ficaram. Mas é muito linda. Na questão de setor, tem um setor de documentação, que é onde eu faço estágio. Tem um setor de restauração, que, novamente, modéstia à parte, tem uma das melhores restauradoras. Vocês vão ouvir bastante falar sobre ela, que é Cláudia Gonais. O setor educativo, que fica responsável pela comunicação. Inclusive, o museu ele fica localizado ali no bairro do 2 de Julho. E a gente está no plano museológico nesse momento, que é uma interação. A gente chama os moradores do entorno para conversar, para agir, fazer eventos, essas coisas, cursos que envolvam a sociedade do entorno. Tem o setor de exposição, que fica responsável por cada pecinha, onde é que ela vai ficar, qual vai ser a narrativa que vai ser apresentada. Aí as peças. E tem uma biblioteca também que fica escondidinha lá no último andar. O acervo, ele é formado por itens de pintura, azulejaria, imaginário, ourivesaria, que de ouro e prata, mobiliário e diversos. Esse tal diversos são cartas, documentos, livros, até indumentária, que são as roupas, as vestimentas de padres, coisas assim. E aí são as peças da exposição. Tem a exposição temporária, que nem é tão temporária assim. Existe uma migração entre as igrejas e tudo mais, mas lá elas ficam bastante tempo. E tem
as peças de exposição que são fixas, que são do próprio museu. No momento está fechado por causa da pandemia, mas assim que as coisas reabrirem, vale a visitação. Muito obrigada, Ana, pela sua participação. Muito obrigada por apresentar esse museu aqui para gente. E agora nós vamos apresentar para vocês o Museu Mafro, que é o Museu de Arte Afro-Brasileira. Com ele, a gente vai. O nosso colega que vai apresentar esse museu é Lucas. Lucas, por favor, apareça. Oi, galera, e aí, tá me ouvindo todo mundo bem? Sim. Bom, então, sejam bem-vindos todo mundo aí que está assistindo a Calorada, né? Super, né, pensando em tentar trazer esses passos, né, que vocês acompanharam aí ao longo dessa trajetória. E para mim ficou, tá cortando, né? Peraí, dizer só menos de um. Agora tá melhor? Alô? Pronto. É o fone Bluetooth que é barril, mas já é. Aí o que acontece? Comigo ficou a intensa experiência de apresentar um pouquinho do MAFRO, né? Museu Afro-Brasileiro da UFBA, para vocês. E aí eu já posso puxar o gancho para falar sobre museu universitário, né? Se a gente tiver tempo e se quiserem. Se não, se for parte da programação, a gente pode deixar. O MAFRO, ele nasce de uma ideia entre um colecionador e uma etnóloga. O colecionador e fotógrafo, ele é muito famoso aqui em Salvador, o nome dele é Pierre Verger. E ele tem um trabalho muito conectado com a África, né? Conectado com afro-brasilidades, desde África, desde o continente africano mesmo, aí até o continente africano e realizar seus trabalhos lá, até o trabalho afro-brasileiro aqui mesmo, né? Em locos, em Salvador, em vários lugares. Então, ele tem várias fotografias e várias coisas. E aí, ele juntando com a Ieda Pessoa de Castro, que é a etnóloga, eles começaram a delinear sobre a ideia de se fazer um museu afro-brasileiro. Então, ao Pierre Verger foi dada a missão de reunir essa coleção, né? E então a gente tem uma coleção africana que foi retirada, não foi retirada, mas foi comprada, né? A gente tem os documentos que comprovam as compras das peças em África, então ele foi para vários lugares de África, vários países, e fez um grande passeio, né? Com o dinheiro na mão, comprando várias peças, e trouxe uma imensa diversidade de peças para integrar o nosso acervo africano. E o acervo afro-brasileiro ficou a cargo dos terreiros de candomblé, né, do povo de santo, que, ao saber da ideia, da notícia de que estava se construindo um espaço de memória afro-brasileira, ficou super interessado em preservar sua memória, né, porque os museus eles têm essa ideia de que são templos de preservação de memória, e isso a gente vai ver ao longo do curso, várias discussões e tudo mais. E aí, então, o nosso acervo afro-brasileiro, essa foto que está aparecendo aí agora é do nosso acervo africano. Então, essas peças aí foram compradas de África, de RVG e tudo mais, e cada uma delas é um mundo, tá? Eu já adianto, eu não sei se vocês estão com a minha peça aí na parede, eu chamo de minha peça porque a gente acaba desenvolvendo uma relação muito íntima, eu acho que é por isso que o pessoal me chamou para falar do MAFRO, muito íntima com os nossos objetos de pesquisa, né? Aí a gente acaba, dentro das matérias, a gente acaba tendo a possibilidade de escolher peças, isso mais para frente, não vou nem enrolar vocês falando disso. E aí eu comecei a gostar de uma peça que está aí, não está aí agora na exposição, mas basicamente para elucidar minha relação com o MAFRO, né? E aí, ao longo do processo, é muito interessante o fato do MAFRO ser um museu universitário, porque o museu universitário, ele é
gerido pelos professores, pelo nosso colegiado, em tese, né? Então, professores do nosso departamento podem estar conduzindo o museu, tá? Como diretores do museu, né? É o caso agora, atualmente, do professor Marcelo Cunha. Não sei se vocês estão pegando matéria com ele, mas é muito comum essa relação entre os nossos professores e o museu universitário. Muitas pesquisas. A professora Josiane, inclusive, desenvolveu uma série de pesquisas, inclusive, na nosso sábado passado, estava falando, né, do contato dela com museologia, foi nesse projeto da professora Josiane, no MAFRA, né? E a mais famosa, que pelo menos eu vejo que tem uma relação mais íntima, né, com o MAFRA, é a professora Graça, que foi gestora por 7 anos, se eu não me engano. Desde 2012, ela saiu recentemente da gestão do museu. E, então, a gente acaba desenvolvendo muitas das nossas matérias dentro desse espaço. A gente teve, eu tive, vocês eu não sei se vão ter, mas tomara que tudo dê certo. Eu tive a oportunidade de fazer laboratório de conservação, que é uma disciplina derivada de conservação de acervos, né? Que é colocar em prática tudo que a gente aprende na teoria em conservação, em prática, no caso, né? E aí eu tive a oportunidade de fazer isso nessas salas aí, no Espaço Caribé, onde a gente fazia várias das nossas aulas, né? A gente higienizava o próprio acervo do museu, com a orientação da professora. E isso é uma oportunidade que nem todos os cursos de museologia vão ter, né? Esse diálogo muito possível é muito estreito, né? Que é quando a parada é forte mesmo, eu não sei. É bem estreito, assim, com o curso, né? Então, Mafro muitos professores costumam dizer que é a nossa segunda casa, e é a nossa segunda casa mesmo, né? Para quem tem interesse em arte africana, para quem tem interesse em pesquisa de acervo, a gente tem um acervo muito bem documentado, né? E vocês vão perceber que isso faz uma diferença na hora de fazer uma pesquisa. Então, pelo menos para mim, é minha segunda casa, casona mesmo, que eu entro aí, abro a porta e... Mentira, se vocês disserem que eu falei isso, eu vou negar até a morte. Mas é um espaço que a gente, o próprio corpo docente procura deixar bem confortável, né? Está sempre à disposição para as nossas atividades. Essa imagem que está aí, antes que alguém passe rapidamente, né? São os painéis de Caribé. E aí o que acontece? Quando eu falei que a arte afro-brasileira estava sendo salvaguardada aí, que o pessoal começou a doar objetos, a gente também teve o Caribé, que é um famoso artista, escultor, etc. Ele é multiartista, ele faz as obras dele são diversos suportes, madeira, papel, gravura, então ele também tem essa relação muito boa no sentido muito estreita, já peguei a palavra, uma relação muito estreita com a cultura afro-brasileira, o próprio candomblé, Caribé, ele era iniciado, né, no candomblé, então ele assumiu a missão de fazer esses painéis aí. Esses painéis, na verdade, eles ficavam no Banco Central, ficavam ao redor como é o nome? Do lugar que a gente vai no banco tirar dinheiro, agência. Eles ficavam dentro da agência, isso, e rodeavam a agência, né? E são vários orixás do candomblé baiano. Inclusive, o nome da coleção é Os Orixás de Caribé, ou então Os Painéis de Caribé, né? Que vão retratar muitos orixás. Vocês percebem que tem muitos painéis aí, são 27 painéis, representando, eu não vou dizer que são 27 orixás, são 27 divindades, porque algumas, para quem é mais entendido, para quem tem uma relação mais profunda com o candomblé, vai entender que existem as qualidades de determinado orixá, que seriam momentos diferentes. Mas isso eu posso particularmente explicar para vocês quando eu estiver lá. A maioria dessas peças foram higienizadas por essas mãozinhas aqui, ó. Higienizaram aqui em laboratório de conservação. Então, a gente tem essa oportunidade de estar com a supervisão da professora Graça Teixeira, claro, lógico, né, a gente tem a oportunidade de trabalhar em contato direto com o acervo. Muito obrigada pela sua apresentação aqui do MAFRE, gente. Como o Lucas falou, é uma segunda casa para a gente, é um museu que vocês vão visitar muito. Vocês provavelmente teriam visitado agora na calorada, mas por conta do ensino EAD, a gente não vai poder visitar. Mas vocês com certeza vão passar, vai ser provavelmente um dos primeiros museus que vocês vão visitar. E agora nós vamos seguir em frente com o próximo museu,
que vai ser apresentado pela nossa colega Carol. Carol, por favor. Olá! Vocês me ouvem perfeitamente? Sim. Alguns problemas aqui de vizinhos, feira dia de hoje, sons, então só queria deixar claro caso tenha alguma interrupção. Uhum. Então, o Museu de Etiologia e Arqueologia, que carinhosamente chamamos de MAI, eu não sou estagiária do MAI, deixar bem claro aqui, embora tenha desejado fortemente ser estagiária desse museu por muito tempo, porque eu desisti de uma graduação de arqueologia na UNEB, porque infelizmente a UFBA não tem graduação em arqueologia. Mas enfim, seguindo em frente, o MAI, ele está localizado no prédio da antiga Faculdade de Medicina da Bahia, exatamente onde também está o MAFRO, que o Lucas acabou de apresentar, que fica no Pelourinho, né, no Terreiro de Jesus. E uma das problemáticas justamente é porque o MAI está mais escondido do que o MAFRO, né? Poucas pessoas sabem ou conseguem acesso a esse museu. Inicialmente, o MAI, o Museu de Etnologia e Arqueologia da UFBA, ele foi criado pelo professor Valentim Calderon, na década de 80, 1983, para ser mais exata, a partir de alguns artefatos que foram coletados em pesquisas científicas no âmbito da universidade, pesquisas que ele mesmo coordenou nessa época. E, como eu acabei de dizer, o MAI atualmente se situa em um sítio arqueológico, que é justamente esse colégio dos jesuítas, que é do período colonial, onde todos nós ainda podemos visualizar alguns vestígios arquitetônicos do amplo e complexo edifício do Real Colégio dos Jesuítas, que foi construído mais ou menos em meados do século XVI, que também inclui a atual Catedral Basílica de Salvador, que, para quem conhece, fica logo ali, ao lado do MAFRO. No final do século XIX, esse prédio, que inclui toda a faculdade, a antiga Faculdade de Medicina, passou por algumas reformas e demolições, houve até mesmo incêndio no início do século XX, mas que foi tudo restaurado, né? O MAI, quando ele foi criado pelo professor Valentim Calderon, ele tinha essa premissa de oferecer uma viagem pela diversidade étnica e cultural brasileira, através da preservação e da exposição de acervos, né, que são representativos do passado pré-colonial, colonial e da contemporaneidade das populações originárias, que também costumamos chamar de das populações indígenas do Brasil. O museu também guarda esses valiosos patrimônios em busca de preservar, reconstituir a memória e a identidade do povo brasileiro, através das exposições, de acervos arqueológicos, etnográficos. E aí tem uma descrição bem interessante do museu, que o visitante, né, ingressa numa viagem como nenhuma outra, segundo eles, já que seus acervos em exposição focalizam especificamente no território da Bahia e de algumas outras partes do Brasil, em seus diversos nuances étnicos e culturais. E o papel do MAI seria também de socializar conhecimento e mostrar também que existe diferenças entre esses povos originários, né? E através dessas diferenças, o público que visita poderia compreender a importância cultural desses objetos que estão sendo expostos. Mas, na verdade, inicialmente, o MAI foi criado para auxiliar a pesquisa acadêmica. Como um professor que foi o criador do MAI,
Porém, durante os anos, infelizmente, o museu foi perdendo essa perspectiva, né, de pesquisa. Na verdade, para vocês terem uma ideia, a comunidade acadêmica da UFBA faz parte mais ou menos de 3 a 4% dos visitantes desse museu. É uma porcentagem extremamente baixa, sendo, e fiquem atentos a isso, que os estudantes não pagam pela visitação do museu. Nós, principalmente como visitantes de museologia, que deveríamos estar visitando esses museus, pesquisando seus acervos e coleções, nós não pagamos pela visitação, seja no MAI, no MAFRO ou no Museu de Arte Sacra. Então, a maior parte do público desses museus são alunos que vêm do ensino médio, do ensino fundamental, já que as escolas em torno de Salvador costumam promover nesses passeios no museu, e mesmo estando ali localizado no centro histórico, o número de turistas é bem pouco, extremamente baixo. O que entra em discrepância, porque normalmente o MAI tem mais ou menos em torno de 13 a 15 mil visitantes por ano. Mas se você parar para analisar, a maioria desses visitantes são classes de alunos que vêm de diversas escolas através diversas escolas ao redor do estado, na verdade, né? Então, as exposições etnológicas e arqueológicas destacam os modos de vida de 3 povos principais, que são os Pacararé, que estão situados aqui na Bahia, os Camaiurá e os Uajá, que são do Parque Nacional do Xingu, no Mato Grosso. E existem mais duas exposições, 2 salas principais no Museu de Etnologia e Arqueologia da UFBA, que são de Pedro Agostinho. Se você passar, Eris, está acho que a segunda foto, que mostra... Pode voltar. Essa exposição é de Pedro Agostinho, que é um indianista, antropólogo famoso no Brasil, e também de Valentim Calderon, que foi o criador do MAI. Ele tem uma exposição temporária, uma sala inteira dedicada a ele. Existem muitas problemáticas do MAI que eu não vou abordar agora, né, porque é uma visão mais pessoal. Eu costumo criticar muito. Mas o principal problema do MAI é a falta de visibilidade. Porque poucas pessoas sabem que existe esse museu no subsolo da antiga Faculdade de Medicina da UFBA. Não tem muita visibilidade. As redes sociais do MAI se restringem ao Instagram, onde tem poucas postagens, e ao Facebook também. Não tem um site oficial. Quer dizer, na verdade, tem um site, só que está em manutenção há anos. Não tem sinalização para esse museu. Então, acho que alguém mencionou aqui que não fazia ideia de que existia esse museu. Então, eu aconselho a vocês não só visitar o MAI, mas todos os museus da UFBA, porque é de graça para os estudantes. Aconselho vocês também a conduzir pesquisas, a se interessarem pelo acervo, pelos acervos desses museus, porque com toda certeza irão servir futuramente essas pesquisas, estudos. Enfim, é isso, né? É isso, pessoal. Vamos ouvir o apelo da colega, pelo amor de Deus. Vamos lembrar que esse museu existe. Vamos visitar. Ele existe! Visitem! Vamos dar visibilidade, gente. É nosso trabalho. Nós somos museólogos. A gente precisa dar visibilidade aos nossos museus, à nossa cultura, mesmo que tenha os probleminhas que precisam ser resolvidos nele. Mas tudo isso vem no futuro, não é? Então, muito obrigada, Carol, pela apresentação. Foi muito bom a sua apresentação a respeito desse museu. E vamos visitar, pelo amor de Deus. Agora, pessoal, nós vamos apresentar o Museu Geológico da Bahia. O colega que vai apresentar ele é o Felipe. Então, Felipe, pode chegar, por favor.
Salve, salve, tamo junto. É o seguinte, gente, vamos começar. Minha relação com o Museu Geológico da Bahia, gente, irmão, meu nome Se é Felipe. apresente. É isso que eu ia fazer agora. Primeiramente, meu nome é Felipe, como a Eris falou. Eu estou no curso de Museologia desde 2019.1. Eu não estagiei no Museu Geológico da Bahia, eu nunca estagiei nesse museu, embora seja uma grande vontade da minha parte, porque minha história nesse museu começa já faz bastante tempo. Eu devia ter por volta ali de 11 anos de idade, quando fui pela primeira vez nesse museu, e fiquei fascinado, velho, por tudo aquilo que eu achei, tudo aquilo que eu vi lá dentro. Até hoje eu não engulo o fato de que, tipo, mano, tem muita gente por aí que acha que só porque se trata de fósseis ou pedras, o pessoal fala de pedra, né, um nome até grosseiro, para tudo aquilo que está lá dentro, não importa, coisa e tal, enfim, nada disso, cara. Muita coisa com a atualidade e vamos que vamos. Bom, como eu falei, minha relação com o museu começa ali quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, porém, a gente tem que reconhecer que o museu foi fundado, na verdade, em 1975, em 4 de março de 1975, atualmente está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse museu se encontra ali no Corredor da Vitória. Ele fica pouco antes ali do MAB, né, que foi citado anteriormente. É um museu que tem uma relação também muito profunda com escolas públicas e privadas. A primeira vez que eu fui para esse museu foi com escola privada, e a última vez que eu fui com escola foi com escola pública, o Colégio Estadual Dorico Tavares, que infelizmente foi fechado, que ficava do lado do museu, inclusive, e a gente chegou a fazer algumas visitas ao museu, sempre muito marcantes. O museu abria espaço, inclusive, na sala do cinema, né, com espaço para 125 lugares. Nesse espaço, várias coisas eram apresentadas na tela do cinema, não só relacionados ao acervo em si. Eu lembro bem de quando a gente assistiu um compilado, né, de depoimentos de mulheres que passaram por diversos tipos de agressões. Em outro momento, a gente assistiu uma palestra, né, com várias fotografias coloridas da época do cangaço, com a história do cangaço e tudo mais. Foi bem legal, foi bem bacana. Enfim, é um museu que atualmente ele tem ali 20 mil peças, né? Tem minérios, rochas, pedras preciosas, e por aí vai. Nessa imagem a gente tem aí um meteoro, né? Se não me engano, acho que é esse meteoro mesmo, que foi achado ali, acho que em 1700 e alguma coisa, 1715, se eu não me engano. Não é o meteoro inteiro, porém, uma parte dele já dá para ver que ele é gigantesco. Então, a gente tem essa parte da astronomia do museu, que expõe essas questões, né, dos planetas. Tem uma sala onde a gente tem vários planetas e tudo mais, como é que se fala? Que a gente pode criar essa relação maior com o espaço, digamos assim. Nesse museu a gente também tem 2 tipos de laboratório: o laboratório de rochas e minerais e o laboratório de paleontologia. É interessante mencionar também que esse museu tem uma relação muito boa com o IFBA, né? Alunos do IFBA, do curso de geologia, que eu tenho certeza que eles vão lá, para ter aulas lá, fica bem ilustrado. Essa foto que está aí é um exemplo de pedras preciosas. Algumas dessas pedras valem absurdamente caro, né? Tem pedras aí que valem em torno de $500 atualmente. E lá a gente pode encontrar, né, várias coisas, né? Minerais radioativos, como urânio, e fala dos tipos de radiação. Tem um petróleo, fala a parte do petróleo, a história do petróleo no Brasil e por aí vai, a ambientação, a vegetação, variedades minerais. Já falei do universo, né, sistema solar, a parte de meteoritos. Na parte de petróleo é muito legal, porque a gente vê brocas realmente utilizadas na vida real lá, com detalhes em diamante e tudo mais, para poder facilitar, né, a perfurada do solo e por aí vai.
E essa daí é uma imagem que eu particularmente curto pra caramba. Eu não lembro agora exatamente o nome da imagem, então o nome do minério, eu não vou falar besteira aqui, não tá falando, né? Não sei nem se é minério, mas enfim. E é isso, né, pô? Não vou ficar me alongando mais não, só mostrar meu cristalzinho de quartzo, porque eu ganhei lá, eu tinha que mostrar isso, é um grande orgulho da minha parte. Eu ganhei lá, a Carol também exibindo a dela, óbvio, e ganhei lá, né, foi depois de exatamente no dia que a gente... Eu ganhei lá, eu vou contar essa história agora. Foi exatamente no dia em que a gente assistiu perdão, que expôs, né, as fotos do cangaço e tudo mais, colorizadas e tudo mais. Foi bem legal. E aí eu lembro bem, um colega e uma colega, né, o Vitor e a Vitória, a gente se interessou e a gente foi até o cara que tinha o cara que tinha apresentado pra gente, eu não lembro o nome dele, grande erro da minha parte, foi muito, muito gentil ele. Ele disse assim, não, eu posso guiar vocês por todo o museu. Então ele, tipo assim, a turma do primeiro ano inteira estava lá, do Dorico Tavares, eram 7 turmas de primeiro ano, e só 3 alunos, 2 alunos e uma aluna se interessaram em ir atrás e tudo mais. E ele pegou e disse assim, olha, eu posso guiar vocês pelo museu. Então ele fez uma mediação bem bacana, explicou muita coisa pra gente. E uma forma que ele teve de incentivar a gente a continuar buscando conhecimento, de continuar indo atrás e tudo mais, foi ter dado esse cristalzinho de quartzo pra gente. Ele deu um para cada um. Essa foto que está aí agora fica acho que no segundo andar do museu. Essa sala é uma sala bem pequena. Nessa mesma sala, ou é uma sala muito parecida com essa, a gente pode ver até a relação de alguns signos e tudo mais, tem outras coisas do tipo. Nesse museu a gente também encontra questões relacionadas à história do museu. Então, como é que eu posso dizer, muitos equipamentos que eram utilizados por pessoas escravizadas, né, nas técnicas de mineração, de achar ouro, né, nos museus. Então a gente tinha lá, acho que era o garimpo, né, que eles colocavam lá, enfim, poluindo os rios em busca de mais ouro, cada vez mais, enfim. Esse acervo também está lá. E é isso. Gratidão, satisfação. Muito obrigada, Felipe, pela sua apresentação. E, gente, vamos visitar esse museu, pegar essa pedrinha, porque eu também quero. Nunca ganhei uma pedrinha dessa visitando esse museu. Não sei que injustiça foi essa. Mas, pelo menos, eu tive um privilégio que vocês não tiveram, que quando eu visitei esse museu... Vamos visitar todos os museus. Os museus da UFBA. Mas esse aqui, principalmente... Visitem e conduzem pesquisas. Tá bom, cara, com certeza. A gente vai visitar uma. Esse museu aqui, gente, eu tive uma relação especial com ele, porque quando eu era pequena, ele tinha um evento para as crianças que a gente podia segurar uma pedra de meteorito. Não sei se era uma pedra verdadeira, não sei se não era, eu era criança, poderia estar sendo enganado, mas foi uma experiência maravilhosa que a última vez que a gente visitou o museu, eu já não vi mais esse evento. Mas, enfim, é um museu lindo, como todos os outros, incrível. Por favor, visitem todos os museus, como o Carol falou, gente. E agora, a gente chegou no fim da nossa apresentação. Né? O avatarzinho de rosa voltou. Ai, Jesus. Esse daqui são um avatarzinho de rosa. E eu vou falar junto com ele. Agora o meu espírito avatar também vai embora. E vamos deixar assim. Alguém vai querer fazer alguma pergunta ou algum comentário agora no final? A gente vai terminar às 4 horas em ponto, então faltam 2 minutinhos. Então, se alguém quiser falar agora, se manifeste. Se não, a gente termina mais cedo, também não tem problema. E finalmente a gente finalizou a nossa calorada. Essa foi a nossa última reunião. De agora em diante, só se for algum evento que nós do Centro Acadêmicos que a gente invente para vocês participar. Ai, e é isso.